E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz de apresentar esse vídeo, porque hoje eu vou contar uma história que eu venho querendo contar para vocês há muito tempo. Vocês estão ligados no filme do Pantera Negra, que saiu alguns anos atrás, né? Foi o primeiro grande herói negro da Marvel. E na época, quando saiu o filme, teve uma campanha, teve pessoas e ONGs e entidades que pegaram jovens negros da periferia que não tinham acesso à entrada do cinema e levaram essas crianças para ver o Pantera Negra, porque aquele era o grande momento de eles verem um herói parecido com eles. Eu achei aquilo muito legal, porque a gente tem um racismo no Brasil que não é o racismo da piada, o racismo do ódio, embora esse exista, né? Mas é o racismo de não oferecer para o negro. E agora aqui tô um cara branco de classe média falando sobre coisas do negro, né? Que maravilha, o YouTube precisava de uma coisa dessa. O negro não tem figuras de exemplo na ficção, heróis e coisa e tal. Só muito recentemente começamos a fazer novelas em que os negros aparecem fora do papel de empregada. E é o seguinte, cara, aquilo foi o máximo, entendeu? Aquilo foi o máximo. Mas assim, a história que eu vou contar hoje é mais legal, porque ela é verdadeira, ela aconteceu de verdade na história. Hoje eu vou contar a história do Yasuke, que é o primeiro e único samurai negro da história do Japão. Bom, esse cara é o seguinte, esse cara nasceu provavelmente, quase certamente, ali pelo ano 1555, portanto um pouco depois da descoberta do Brasil, no tempo medieval, né? O Japão estava na sua era medieval. E o nome Yasuke, na verdade, provavelmente não é o nome dele de verdade. O nome dele talvez seja, e é uma teoria bastante provável, talvez seja Yasufi, ou Yosuf, que era um nome comum entre nativos do Moçambique na época e alguns outros países ali na volta. Aí os japoneses pronunciavam Yasuke, enfim, ficou esse nome para a história. Ninguém sabe ao certo qual é a origem dele. Tem historiadores que acham que ele era um Dinka do sul do Sudão, da região ali do Sudão, que é um pouco ao sul do Egito, porque as descrições dele combinam com a descrição típica de um Dinka. Tem ali algumas descrições dele que batem com essas descrições dos Dinka. Talvez ele fosse nativo do Moçambique, né, moçambicano, e quem apoia essa teoria se apoia no fato de que os portugueses tinham chegado ao Moçambique ali naquela época e estavam colonizando e pegando nativos dali para trabalhar para eles. E existem algumas pessoas que defendem a teoria de que, na verdade, Yasuke seja nativo da Abissínia, que era uma região que estava sob domínio dos etíopes na época, e a Etiópia da época, assim como vários outros grandes impérios, grandes reinos fortes da África, tinha esse costume pouco recomendável de escravizar pessoas de reinos mais fracos da própria África e vender essa gente para os europeus. Então o Yasuke, a gente não sabe direito qual é a origem dele, mas é dali da África subsaariana, do meio da África, e esse cara de alguma forma foi parar a serviço dos portugueses. Algumas fontes dizem até que ele foi vendido como escravo quando criança. Bom, o importante é o seguinte, ele estava lá cativo trabalhando para os jesuítas portugueses. E no ano 1579, ele estava a serviço de um padre, de um jesuíta, de um irmão jesuíta, que era muito importante, chamado Alessandro Valignano. Valignano, né? O cara era italiano, estava lá junto com a missão portuguesa nas Índias. As Índias, que na época era uma designação para o Oriente em geral. E nesse ano eles foram para o Japão, porque os portugueses tinham chegado no Japão já há um tempo e tinham montado ali postos comerciais. E eles tinham levado jesuítas e outros religiosos para fazer o trabalho missionário no Japão, né? Com os japoneses, tentar converter os japoneses para o cristianismo. E aí, em 1579 o Yasuke foi como serviçal desse padre, né? Dizem que era guarda-costas dele e tudo mais, porque estamos falando aqui do Yasuke, era um negro muito alto, muito forte, coisa e tal. Bom, chegou no Japão e foi uma sensação, claro que os japoneses nunca tinham visto um cara daqueles. Ele era pelo menos uns 20 centímetros mais alto do que a maioria dos japoneses. Ele era preto, e os japoneses nunca tinham visto uma pessoa daquela cor na vida.
A maior parte dos japoneses nunca mais veria, seria o único que veria na vida inteira, e as pessoas se aglomeravam para ver ele, as pessoas iam onde ele estava para ver esse ser humano tão fantástico que ninguém no Japão tinha visto ainda. Ainda por cima ele começou a aprender japonês. Então ele ia lá, contava histórias sobre coisas que ele viveu na África, na Índia, né? Coisas que os japoneses nunca tinham ouvido falar. E como ele era muito forte, ele também fazia exibições de força, fazia alguns feitos de força lá e tal. O cara era um showman, o cara era uma atração, entendeu? E daí o pessoal ficava louco. Teve até um episódio em que teve pisoteamento de gente, aquela multidão e tal, e gente que morreu tentando ver ele, entendeu? O cara era um show ambulante. Tá, mas que Japão era esse que recebeu o Yasuke, que por enquanto é só um serviçal dos portugueses? Que Japão era esse? Era o Japão do período Sengoku, que é um período do Japão em que não havia governo centralizado. Tu tinha o imperador com papel cerimonial, e antes disso tu tinha o shogun, que era o líder militar do Japão, que era o governante de fato do Japão. E nesse período Sengoku não havia shogun, não havia governo central. Até tinha um shogun, mas ele não tinha poder real. E tinha esses vários clãs em guerra um contra o outro, tentando unificar o poder e cada líder de clã tentando ser o novo shogun, ser o novo governante do Japão. Então esses caras brigavam, cada um com o seu domínio territorial, por esse papel de liderança. E o cara mais poderoso dessa época se chamava Oda Nobunaga. Oda Nobunaga. Oda é o nome do clã dele, o sobrenome dele. Nobunaga é o nome dele. E esse cara era um daimyo, era um chefe de clã, um líder, né? Tinha uma grande área de terra, muitos samurais a serviço dele. Ele mesmo sabia lutar, também era um samurai, mas ele era um senhor, né? E esse cara conheceu o Yasuke. Foi lá conhecer o Yasuke. Na verdade, levaram o Yasuke no domínio dele, ele acabou conhecendo o cara. Isso aconteceu em 1581, tá? E o Oda Nobunaga, quando viu o Yasuke, ele não acreditou no que ele estava vendo. Tanto é que ele chegou, ele pediu pro cara tirar a camisa e tentou esfregar ele com um pano molhado, porque ele achou que o cara estava com a pele pintada. Ele não acreditou, um cara com a pele preta e tal, ele não conhecia, né? Aí beleza, esfregou, disse, pá, isso aqui é a cor do cara mesmo, e o cara é um gigante, e coisa e tal. E logo depois ele descobriu que além disso, o Yasuke era super inteligente, e já falava um japonês ali, e ficaram batendo papo. E acontece que Yasuke, esse negrão vindo lá da distante da África, lá pro Japão, que era o único cara negro lá na época que o Oda Nobunaga conhecia, era um cara muito legal, e eles ficaram amigos, cara. Os caras ficaram amigos. O maior senhor feudal do Japão e o Yasuke ficaram amigos, e começaram a bater papo e tal. O Yasuke foi ganhando a confiança dele, e dali a pouco, o Yasuke era um cara importante para o Oda Nobunaga. Dizem até que os dois tiveram um relacionamento sexual. Isso parece intriga da oposição, mas não tem muito problema, porque o Japão daquela época não tinha preconceitos com relação a relações sexuais homossexuais, enfim, homoafetivas, né? Não tinha preconceito com essas coisas. Era normal no meio dos samurais eles se relacionarem e tal, e depois, quando veio os valores ocidentais, é que ficou estranho isso para eles. Mas nessa época não tinha muito problema. Aí, mas eu também não sei se é verdade, tá? Pode ser que eles tenham tido um relacionamento, pode ser que não tenham tido, não interessa. Oda Nobunaga, o maior senhor feudal do Japão, era amigo do Yasuke. O Yasuke ganhou a confiança dele e tinha motivos para isso, fora essa intriga sexual que o pessoal fica insinuando e tal. É que o Yasuke era um cara vindo lá da África. Ele não tinha crescido no Japão. Então ele não tinha o formalismo dos japoneses. Ele falava com o Nobunaga não com aquela reverência hierárquica e todo aquele cuidado. Ele conversava olho no olho. Ele podia ter um papo reto com aquele senhor tão poderoso do Japão, justamente porque ele não estava inserido naquele clima de hierarquia e de poder japonês. E eu acho que o Nobunaga sentia falta de um amigo assim, um cara que ele pudesse conversar, que desse a real. Quando ele tinha uma ideia ruim, o cara dizia, olha, essa ideia é ruim, né? Que os puxa-saco dele não falavam isso para ele. Então os dois desenvolveram uma amizade muito grande. E aí, quando os jesuítas, quando o padre, esse Valignano, saiu fora, foi embora dali, porque ele era um cara poderoso, tinha ido inspecionar as missões jesuíticas e tal,
e depois ele voltou para fazer outros trabalhos na Índia, na África, em Portugal, na Itália. Quando ele foi embora do Japão, ele deixou o Yasuke a serviço do Oda Nobunaga. Tem que lembrar que isso é em 1581, tá? 1581. Então o Yasuke ficou lá na corte do Oda Nobunaga e tal. E o Nobunaga descobriu que esse cara era um baita de um guerreiro. Então o cara era o máximo, o cara era inteligente, o cara, né? E o cara era um baita de um guerreiro, ele sabia lutar muito bem. Dizem até algumas fontes que ele tinha sido guarda-costas, ele tinha sido mercenário, tem um monte de história sobre ele, mas o fato é que ele lutava bem. E aí o Nobunaga começou a dar cargos para ele dentro das suas forças militares, começou a dar posições e rapidamente o Yasuke foi nomeado samurai. Cara, Yasuke, esse cara que nasceu no Moçambique ou no Sudão, não sei aonde, que foi escravizado, que foi vendido, que foi levado lá para o Japão como serviçal dos portugueses, esse cara se tornou um samurai, entendeu? O clã Oda deu para ele as duas espadas, aquela que o samurai carregava na cintura, deram para ele uma armadura, deram para ele uma casa super legal, com serviçais a serviço dele, serviçais japoneses, e terras para ele poder tirar o estipendo. O estipendo era tipo um salário, um soldo dos samurais. Então ele se tornou cada vez mais importante e rapidamente ele se tornou um samurai de grande poder dentro da corte dos Oda. Mas, como a alegria de pobre dura muito pouco, em 1582, portanto no ano seguinte a toda essa ascensão do Yasuke, um cara chamado Akeshi Mitsuhide, ou seja, o nome dele é Mitsuhide e o clã dele é Akeshi, né? A família dele é os Akeshi. Akeshi Mitsuhide, que era um subalterno dos Oda, do Oda Nobunaga, ele traiu o senhor dele, traiu, na maior trairagem mesmo, e cercou o cara e tal, com as forças dele, e o Oda Nobunaga ficou diante da obrigação de honra e tudo mais, porque o Mitsuhide, o Akeshi, não deixou outra opção para ele, de cometer o suicídio ritual dos samurais, que é um ritual para o cara morrer com honra, o seppuku, não sei como é que se pronuncia, enfim, é um ritual muito louco, que o samurai pega uma espada curtinha, tipo uma adaga, ele enterra na barriga, e ele faz um talho assim, e aí sai as tripas, e ele começa a sangrar até morrer. E esse ritual tem o seguinte, né, é uma morte lenta e dolorosa, mas ele tem uma válvula de escape. Se esse samurai, que vai cometer o seppuku, ele tiver um cara de confiança dele, um outro guerreiro que seja honrado e digno, ele pode pedir para esse cara cortar a cabeça dele, para aliviar o sofrimento e ser mais rápido a morte. E aí o Oda Nobunaga, na hora da sua morte, né, na hora de fazer o ritual, ele olhou para o negrão lá, para o Yasuke, e ele disse o seguinte: cara, leva a minha espada e a minha cabeça para o meu filho. E o Yasuke teve a missão de cortar a cabeça dele. E aí o Yasuke fez isso e foi embora e chegou lá no filho do cara, chamado Oda Nobutada, né? Oda é o nome do clã, Nobutada é o nome do cara, que é filho do Nobunaga, né? Chegou lá com a cabeça do Nobunaga e a espada dele para entregar para o filho do cara. E aí seguiram-se batalhas, o Nobutada também teve que se matar no mesmo tipo de ritual, o Yasuke assistiu também esse ritual, não sei se ele cortou a cabeça do cara, porque a amizade dele com o Nobutada não era tão grande quanto era com o pai dele, né? Mas enfim, o Yasuke estava lá, e no fim das contas o Yasuke acabou cercado e acabou nas mãos do clã Akeshi, esse clã do traidor, né? Que depois seria morto por outros caras, mas ele foi morto porque ele era um traíra e tinha que morrer mesmo. E aí é muito interessante, porque o Akeshi, o Mitsuhide, ele tinha a chance de matar o Yasuke. Mas ele escolheu não matar o Yasuke. Ele escreveu um texto que hoje a gente lendo parece racista, em que ele diz que o negro não entende nada. Este homem negro como a noite é um ignorante, é pouco mais do que uma besta. É um ser sem inteligência. E muita gente interpreta que esse texto denota um ódio racial, uma certa... o cara estava avacalhando com o Yasuke, né? Estava chamando ele de bestial, de irracional e tal. Mas eu acho que não. Eu acho que ele escreveu isso aí para justificar para o pessoal dele por que ele não matou o Yasuke. Porque ele não queria matar o Yasuke. Sabe por quê?
Porque o Mitsuhide Akechi, o Akechi Mitsuhide, ele tinha o sonho de fazer exatamente o que o Oda Nobunaga estava fazendo, que é unificar o Japão debaixo de um governo só. E se tu vai governar o Japão, tudo o que tu não quer é arrumar treta com os portugueses. Então, eu vou matar esse cara, eu vou me dar mal, porque os portugueses vão ficar loucos comigo e tal. Não vou matar esse cara, então, né? E aí ele pegou e fez aquele relatório fake e libertou o Yasuke. Na verdade, ele não libertou. Ele largou o Yasuke lá na missão portuguesa, devolveu ele para os jesuítas. Tá, e aí? O que acontece depois? O que acontece depois, oficialmente, ninguém sabe. Ninguém sabe. A história da vida do Yasuke, o samurai negro, termina por aí nos registros oficiais. Mas, tem uma caixa de tinta, um artefato, que está guardado lá em Portugal, no Museu do Caramulo. E nessa caixa tem uma pintura japonesa do ano 1590, portanto, 8 anos depois dessa traição dos Akechi e da captura do Yasuke e tudo mais. 8 anos depois de ele ser capturado e devolvido pelos portugueses, em 1590 tem essa pintura. É uma pintura fantástica, porque ela retrata, é uma pintura japonesa, ela retrata uma cena completamente insólita. Ela mostra um homem negro usando roupas de nobre português. É um cara negro vestido como um nobre português, pintado pelos japoneses. Então quer dizer que era da nobreza portuguesa que estava lá no Japão. E tem um cara branco nessa pintura. E esse cara branco não é dono do negro. Ele parece ser submisso ao negro, porque esse negro da pintura de 1590 deve ser um cara muito importante. E é possível que esse cara seja o próprio Yasuke, curtindo na velhice o status que ele conquistou durante essa vida incrível dele. Eu gosto de acreditar nessa versão, eu gosto de acreditar nesse final para a história do Yasuke. Mas seja como for, essa foi a história do Yasuke, o samurai negro.